Imagine isto. Você está em uma câmara, não uma masmorra de pedra bruta, mas uma de azulejos de obsidiana polida, refletindo a luz fraca e bruxuleante de uma única lâmpada distante. O ar está pesado, denso com o cheiro enjoativo de incenso velho e algo mais, algo metálico e afiado como sangue antigo. Seus pulsos estão amarrados, não por ferro grosseiro, mas por cordões de seda que cortam com uma intensidade surpreendente e ardente, prendendo-o a um divã baixo e ornamentado. O tecido sob você, antes um veludo macio, parece áspero, quase abrasivo contra sua pele, que formiga com um suor frio que nada tem a ver com a temperatura do quarto. Você tenta se mover para aliviar a pressão, mas uma dor aguda e inesperada atravessa sua lombar, um lembrete escaldante da força bruta que o trouxe aqui. Seus olhos, arregalados e imóveis, se esforçam contra a escuridão, tentando discernir os limites do quarto, a origem do fraco e rítmico tilintar que parece emanar das sombras. É um som que não promete conforto nem libertação, mas sim uma preparação metódica e arrepiante. Uma risada baixa, profunda e ressonante, ecoa da periferia de sua audição. Um som que você conhece muito bem. Um som que antes prometia prazer e favor, mas agora carrega o peso de uma desgraça iminente e indizível. Seu coração bate forte contra as costelas, um pássaro preso desesperado para voar, enquanto o tilintar rítmico fica mais alto, mais perto, e as sombras começam a se coalescer na forma de uma figura, movendo-se com uma lentidão perturbadora em sua direção. O silêncio que se segue não é vazio, está prenhe de um terror tão profundo que lhe rouba o fôlego, pois você sabe com uma certeza horrível que a figura não segura uma taça de vinho, mas um instrumento, frio e reluzente, projetado para a mais profunda forma de traição. Como uma civilização tão magnífica e iluminada, que defendia a poesia, a ciência e a filosofia, poderia abrigar tamanhas profundezas de crueldade em suas câmaras mais opulentas, como as mesmas mãos que acariciavam o cabelo de um amante em um momento poderiam comandar uma mutilação no seguinte. Esta é a questão central e agonizante que assombra os salões dourados e os pátios perfumados dos califados islâmicos, particularmente no que diz respeito ao destino de seus concubinos masculinos, os Ghilman e Mamluks, cuja beleza e juventude eram frequentemente seus maiores trunfos e, tragicamente, suas vulnerabilidades mais perigosas. Para entender o precipício sobre o qual esses jovens se encontravam, é preciso primeiro recuar no tempo para uma era em que o mundo estava em chamas com a glória do califado abássida, uma era de ouro que estendeu seu magnífico alcance das areias ensolaradas do norte da África aos vales exuberantes da Ásia Central. Imagine a cidade de Bagdá, uma joia cintilando no Tigre, suas ruas movimentadas com mercadores de terras distantes, suas bibliotecas transbordando com rolos de sabedoria antiga, seus observatórios mapeando as estrelas com precisão sem precedentes. Dentro desta vibrante tapeçaria de empreendimento intelectual e artístico, em meio aos grandes palácios adornados com mosaicos intrincados e fontes fluindo, viviam os califas, figuras de imenso poder espiritual e temporal, sua autoridade inquestionável, seus desejos ilimitados. Foi para este mundo de esplendor deslumbrante e perigo oculto que um jovem como Malik poderia ter nascido, ou talvez, mais provavelmente, trazido. Malik, um nome que ecoa o mundo antigo, poderia ter sido um menino das regiões montanhosas do Cáucaso ou das distantes estepes do Turquestão, capturado em uma incursão ou vendido por pais desesperados durante uma fome. Ele teria sido escolhido por sua beleza marcante, suas feições delicadas, sua forma esguia, talvez uma certa luminosidade em seus olhos que prometia tanto inocência quanto fogo. Imagine-o como um menino, não mais velho que 12 ou 13 anos, arrancado do conforto familiar de sua aldeia, lançado em um mundo de luxo incompreensível e hierarquia estrita. Seus dias iniciais teriam sido um turbilhão de medo e admiração.
Os corredores intermináveis do palácio, o cheiro de perfumes exóticos, o farfalhar de vestes de seda, os sussurros abafados dos cortesãos. A escala pura e esmagadora de tudo. Ele teria sido banhado em óleos perfumados, vestido com as mais finas sedas, ensinado maneiras cortesãs, caligrafia, talvez até poesia e música. Estes não eram meros escravos. Muitos eram educados, refinados, destinados a serem companheiros, confidentes e, sim, amantes do califa e de seus emires favoritos. Os primeiros dias de Malik teriam sido preenchidos com a promessa inebriante de ascensão. Ele teria visto Ghilman mais velhos, homens apenas alguns anos mais velhos que ele, que comandavam respeito, que usavam joias finas, que se sentavam ao lado do califa durante os banquetes, suas risadas se misturando com a música. Ele teria observado seus movimentos graciosos, seu poder sutil, sua capacidade de acalmar o temperamento do califa ou despertar sua diversão. Ele teria aprendido a dança intrincada da política da corte, o delicado equilíbrio entre obediência e charme, a arte de ser visto sem ser ostentoso, de falar sem ofender. Ele teria sonhado com uma vida de facilidades, de influência, de escapar das realidades brutais de suas origens. Seu mundo, por um tempo, teria sido de beleza requintada, e presentes suntuosos, de noites passadas ouvindo histórias hipnotizantes ou praticando o alaúde, seus dedos deslizando sobre as cordas, produzindo melodias que encantavam aqueles ao seu redor. Mas, sob este verniz cintilante de luxo e requinte artístico, uma corrente profunda e pervasiva de insegurança e paranoia fluía pelo coração do califado, particularmente dentro da própria psique do califa. O califa, apesar de todo o seu poder absoluto, vivia em um estado constante de vigilância. Sua posição era cobiçada, sua vida frequentemente ameaçada por parentes ambiciosos, generais rebeldes ou rivais teológicos. Sua própria ascensão ao trono poderia ter sido pavimentada com sangue e traição, incutindo nele uma profunda desconfiança de todos, especialmente daqueles mais próximos a ele. Esta foi a gênese psicológica do horror que frequentemente acometeria os Ghilman. O imenso poder do califa, não controlado por nenhuma autoridade terrena, tornou-se um terreno fértil para seus medos mais profundos florescerem em atos monstruosos. Seus concubinos, bonitos e íntimos, não eram apenas objetos de desejo, eram também potenciais peões em jogos políticos, fontes de informação ou, em suas mais sombrias imaginações, instrumentos de sua queda. Considere um califa como Al-Mutassim, ou talvez Al-Mutawakil, figuras de imensa importância histórica, mas também conhecidos por seus humores imprevisíveis e represálias brutais. Tal califa, sobrecarregado pelo peso de um império e pela constante ameaça de assassinato, desenvolveria uma necessidade profunda, quase patológica, de controle. Cada olhar, cada conversa sussurrada, cada leve gesto de um concubino poderia ser distorcido por sua mente, desconfiada em um sinal de deslealdade, um sinal de uma conspiração iminente. Ele poderia ter sofrido uma infância desprovida de afeto genuíno, talvez criado no ambiente frio e calculista do harém, onde apenas os astutos sobreviviam. Ou ele poderia ter testemunhado a morte de seu próprio pai nas mãos de cortesãos traiçoeiros, gravando uma marca indelével de paranoia em sua alma. Este medo enraizado, esta insegurança corrosiva, foi o verdadeiro arquiteto das atrocidades que se desenrolariam. Os concubinos masculinos, frequentemente trazidos para a corte em tenra idade, inocentes e vulneráveis, tornaram-se os infelizes receptores desta projeção patológica. Eram belos reflexos de um mundo que o califa adorava e temia, um mundo que ele procurava possuir absolutamente. A escalada de sua situação começou sutilmente. No início, poderia ser um olhar ciumento de outro concubino, um rumor sussurrado que chegava aos ouvidos do califa sobre a suposta flertação de Malik com um rival, ou talvez um momento de desajeitamento acidental que ofendeu a frágil dignidade do califa. Um dia,
Um presente suntuoso poderia ser concedido a Malik, um punhal cravejado de joias, apenas para ser seguido por uma visita arrepiante e não anunciada do eunuco-chefe, cujo rosto geralmente benigno estaria marcado por uma severidade desconhecida. O eunuco entregaria um aviso enigmático, uma ameaça velada, um lembrete do poder absoluto do califa e da rapidez com que o favor poderia se transformar em desfavor. Malik aprenderia que o afeto do califa era um mar tempestuoso, capaz de uma calma sublime e de terríveis tempestades. Ele testemunharia o súbito desaparecimento de um colega Ghulam, que apenas dias antes fora o companheiro favorito do califa, sua ausência, um vazio que ninguém ousava questionar. E é aqui que a história toma um rumo verdadeiramente bizarro. O califa, em sua paranoia que tudo consumia, começaria a ver ameaças onde nenhuma existia. Um poema recitado com muita paixão, uma canção cantada com muita melancolia, uma conversa mantida em tons abafados com um dignitário visitante, tudo poderia ser interpretado como uma traição. A crueldade em si frequentemente se manifestava em estágios. Inicialmente poderia ser uma humilhação pública. Malik, antes coberto de sedas e joias, poderia ser despojado de suas vestes, vestido com um pano áspero e forçado a realizar tarefas servis nas cozinhas do palácio, esfregando o chão ou cuidando dos estábulos, suas mãos delicadas formando bolhas, seu orgulho em pedaços. Sua bela voz, antes admirada, poderia ser proibida de cantar, seus instrumentos musicais confiscados. Isso era uma tortura psicológica, um despojamento de identidade e valor projetado para quebrar o espírito e incutir submissão absoluta. Mas essa nem era a pior parte. A paranoia do califa, alimentada pelos sussurros de cortesãos bajuladores, ansiosos para obter favor expondo a suposta deslealdade, logo exigiria medidas mais severas. O califa, convencido de que a beleza de um concubino, sua própria virilidade, o tornava uma ameaça, seja como um potencial rival pelo poder, um meio de seduzir outros, ou como um símbolo de uma vontade independente, recorreria ao ato mais horripilante de todos, a emasculação. Imagine Malik, após semanas ou meses de degradação, convocado novamente à presença do califa, não nas câmaras perfumadas de afeto, mas em uma sala austera e fria, guardada por figuras silenciosas e corpulentas. O califa se sentaria em seu trono, seu rosto impassível, seus olhos antes acesos com um charme perigoso, agora cintilando com uma resolução arrepiante. Ele falaria em voz baixa e medida, recontando transgressões percebidas, transformando atos inocentes em ofensas graves. Então, com um aceno casual da mão, ele emitiria o decreto. A ordem seria dada não com um rugido de fúria, mas com uma quietude, uma finalidade aterrorizante que falava volumes de sua autoridade absoluta e inquestionável. Malik seria arrastado para longe, seu coração batendo como um tambor contra as costelas, sua mente cambaleante, incapaz de compreender o terror completo do que o esperava. O procedimento em si era bárbaro, frequentemente realizado sem anestesia adequada, ou com apenas sedativos herbais rudimentares que entorpeciam os sentidos, mas não apagavam a agonia. O clangor dos instrumentos de metal, o cheiro estéril de vinagre e ervas, os rostos abafados e sombrios dos cirurgiões assistentes, estas seriam as últimas impressões de Malik do mundo antes da dor lancinante e inimaginável. O ato de castração, seja a remoção dos testículos ou, nos casos mais extremos e devastadores, de toda a anatomia masculina, tinha como objetivo servir a múltiplos propósitos. Era um castigo físico, uma declaração pública da ira do califa e uma remoção permanente de qualquer ameaça percebida. Um homem castrado não poderia ter filhos, eliminando assim quaisquer reivindicações de linhagem ou a possibilidade de criar dinastias rivais. Ele era, aos olhos da corte, considerado seguro, totalmente dependente do capricho do califa, sua própria essência despojada. A recuperação seria agonizante, repleta de infecções e da constante ameaça de morte.
Aqueles que sobrevivessem emergiriam para sempre mudados, suas vozes frequentemente mais agudas, seus corpos sutilmente alterados, seus espíritos profundamente quebrados. Essa transformação, de um jovem vibrante e desejável para um eunuque, o esvaziado, era a derradeira degradação, um testemunho vivo do poder absoluto do califa e de suas profundas feridas psicológicas. Eles seriam frequentemente designados para deveres dentro do harém, guardando os aposentos femininos, uma cruel ironia para aqueles que um dia conheceram a companhia masculina íntima. Este único erro, esta única transgressão percebida, lhes custaria tudo. Mas havia um detalhe aterrorizante que todos haviam negligenciado. Mesmo após a emasculação, a paranoia de alguns califas persistiria, transformando-se em uma nova forma de suspeita. Eles temiam que, mesmo em seu estado alterado, os eunucos, com seu conhecimento íntimo do palácio, seu acesso aos aposentos mais privados e seu potencial para formar alianças, ainda representassem uma ameaça. Para alguns, o fator psicológico mudou do medo de rivalidade sexual para o medo de conspiração intelectual ou política. O concubino emasculado, antes um símbolo da virilidade e do bom gosto do califa, agora se tornava um lembrete constante e assustador de sua própria insegurança e das medidas extremas que ele tomaria para manter o controle. Essa nova onda de paranoia poderia levar a atos ainda mais horríveis. Tome o exemplo do veneno, uma taça de vinho temperado, oferecida com um sorriso solícito por um servo aparentemente gentil, poderia conter um veneno de ação lenta, projetado para causar um declínio gradual e agonizante. Malik, agora uma sombra de seu antigo eu, poderia se ver atormentado por doenças crônicas, uma tosse persistente, uma fraqueza debilitante, seu corpo lentamente falhando, enquanto o califa observava impassível de longe, satisfeito que seu problema estava sendo tratado discretamente. O palácio, antes um santuário de beleza, se tornaria um labirinto de sussurros e sombras, onde cada refeição era suspeita, cada gesto escrutinado. Para outros, o castigo não era uma morte rápida ou um veneno lento, mas um sepultamento em vida. Imagine ser confinado a uma câmara esquecida nas profundezas das paredes do palácio, um quarto que outrora abrigou tesouros esquecidos, agora transformado em uma prisão solitária. A porta se fecharia com um estrondo, selando-o em escuridão eterna. Os únicos sons o arrastar dos ratos e os ecos distantes e abafados de um mundo que seguiu em frente sem você. Comida e água seriam entregues através de uma pequena abertura, um parco sustento projetado não para sustentar a vida, mas para prolongar o sofrimento. Dias se transformariam em semanas, semanas em meses, a passagem do tempo marcada apenas pela diminuição da luz da abertura e pelo crescente desespero em seu coração. Este era o destino daqueles considerados muito perigosos para viver, mas muito valiosos, ou talvez muito belos, para serem executados publicamente. Sua existência se tornaria um segredo, apagada da memória da corte, seus nomes nunca mais pronunciados. O califa, em sua lógica distorcida, acreditaria ter não apenas neutralizado uma ameaça, mas também demonstrado seu poder absoluto sobre a vida, a morte e até mesmo a memória. A história dos califados é repleta de tais contos, frequentemente enterrados sob as narrativas gloriosas de conquista e realização cultural. O califa Abássida al-Mutawakkil, por exemplo, um governante conhecido por seu patrocínio às artes e ciências, também era infame por sua crueldade caprichosa. Sua corte era um foco de intriga e medo, e muitos gulam se viram apanhados nas correntes de seu temperamento volátil. Histórias contam como ele sujeitava aqueles que o desagradavam a formas grotescas de humilhação pública, forçando-os a usar fantasias ridículas ou a suportar dolorosos castigos físicos, tudo para saciar sua necessidade de domínio absoluto e projetar uma imagem de autoridade temível. Mas os concubinos masculinos, devido à sua proximidade íntima e ao relacionamento profundamente pessoal do califa com eles, frequentemente suportavam o peso de suas crueldades mais elaboradas
e psicologicamente prejudiciais. Seus belos corpos, antes objetos de profundo desejo, tornaram-se telas para suas expressões de ira e controle, um relato particularmente arrepiante, embora não especificamente ligado a concubinos masculinos, mas ilustrando a capacidade do califa para a crueldade extrema para com aqueles que o desagradavam, envolveu um cortesão que caiu em desgraça. O califa ordenou que o homem fosse colocado em uma jaula com um leão faminto, um espetáculo de terror para toda a corte. Embora este caso específico possa não ter envolvido diretamente um ghulam, ele pinta um quadro vívido da atmosfera de medo e da natureza arbitrária da punição que permeava a corte do califa, uma atmosfera na qual um concubino masculino, por mais favorecido que fosse, poderia a qualquer momento se tornar a próxima vítima do capricho do califa. A linha entre a adoração absoluta e a destruição absoluta era perigosamente tênue, muitas vezes invisível até que fosse tarde demais. O trauma pessoal ou a falha psicológica do califa, fosse paranoia, insegurança ou uma necessidade narcisista de controle absoluto, sempre serviu como um motor sombrio por trás desses atos. Ele via no belo ghulam não uma pessoa, mas uma extensão de seu próprio poder, um objeto maleável a ser moldado, desfrutado, e então, se ousasse mostrar qualquer sinal de pensamento ou vontade independente, a ser quebrado. O medo do califa de perder o controle, de ser percebido como fraco, era tão profundo que se manifestava das formas mais brutais contra aqueles que estavam fisicamente mais próximos e mais vulneráveis a ele. Ele não podia tolerar nenhum desafio, real ou imaginado, à sua autoridade, aos seus desejos ou à sua imagem cuidadosamente construída de invencibilidade. O clímax dessas narrativas torturadas frequentemente chegava não com um estrondo, mas com um lamento. Para Malik, se ele sobrevivesse à emasculação e aos anos subsequentes de servidão, sua vida se tornaria um testemunho do silêncio arrepiante que se segue a um imenso sofrimento. Ele poderia passar seus dias como um eunuco, movendo-se pelos salões opulentos que ele uma vez adornou como companheiro, agora uma figura espectral, seus olhos carregando a memória assombrada de uma juventude perdida, sua voz um sussurro do que antes foi. Ele testemunharia novas gerações de Ghilman chegarem, com rostos frescos e cheios de esperança, desconhecendo as correntes sombrias que giravam sob a superfície dourada do palácio. Ele veria suas risadas, sua alegria inicial, e uma profunda tristeza se instalaria em seu coração, pois ele sabia o preço que eles poderiam eventualmente pagar por sua beleza, por sua proximidade ao poder absoluto. Ele carregaria dentro de si não apenas as cicatrizes físicas, mas as feridas mais profundas e insidiosas de um espírito despedaçado, de uma identidade roubada. Sua história e as histórias de incontáveis outros como ele se tornariam um hino silencioso do que a humanidade pode infligir quando o poder irrestrito encontra o tormento psicológico enraizado. Esses atos horríveis, cometidos no coração de uma das civilizações mais avançadas da história, servem como um aviso claro e atemporal. Eles revelam a verdade aterrorizante de que o poder absoluto, quando combinado com insegurança pessoal, paranoia ou um senso distorcido de direito, cria um cadinho para uma crueldade inimaginável. A beleza e o talento desses jovens concubinos masculinos, em vez de serem celebrados e protegidos, tornaram-se os próprios instrumentos de sua ruína. Sua vulnerabilidade foi explorada, seus corpos violados e seus espíritos esmagados. Tudo para satisfazer os desejos profanos e os medos irracionais de governantes que os viam não como seres humanos, mas como posses, como meras extensões de sua própria grandeza e insegurança. O custo humano de tal sistema é imensurável. É um custo pago não apenas em dor física e vidas perdidas, mas no silenciamento de vozes, no esmagamento de sonhos e na erosão da dignidade humana. As jaulas douradas do califado, apesar de todo o seu esplendor exterior, eram frequentemente prisões de desespero para aqueles apanhados em seus intrincados desígnios. O sofrimento desses Ghilman
nos lembra que, sob a superfície cintilante de qualquer império, por mais magnífico que seja, frequentemente reside um lado sombrio de sofrimento humano, um testemunho da influência corruptora da autoridade irrestrita, e nos força a confrontar uma verdade universal, que a capacidade tanto para a beleza requintada quanto para a brutalidade profunda reside dentro do coração humano, e que a linha entre a adoração e a aniquilação pode, sob certas condições, tornar-se terrivelmente tênue, uma linha facilmente cruzada por aqueles que detêm o poder supremo sem a mão temperadora da empatia ou da responsabilidade. Os ecos de seus gritos silenciosos ainda ressoam, um lembrete sombrio de uma história torturada que continua a guardar lições vitais para o nosso mundo hoje. Ele carregaria dentro de si não apenas as cicatrizes físicas, mas as feridas mais profundas e insidiosas de um espírito despedaçado, de uma identidade roubada. Sua história, e as histórias de incontáveis outros como ele, se tornariam um hino silencioso do que a humanidade pode infligir quando o poder irrestrito encontra o tormento psicológico enraizado. Os dias de Malik, antes um caleidoscópio de prazeres fugazes e antecipação ansiosa, haviam se estabelecido em um ritmo monótono, envolto no veludo pesado da resignação. Seus novos deveres eram nos aposentos femininos, supervisionando a infinita variedade de sedas, perfumes e joias, ou gerenciando as vastas cozinhas que alimentavam o palácio em expansão. A ironia era um trago amargo que ele engolia diariamente. Ele, que outrora fora preparado para a intimidade, agora se movia pelos espaços privados das mulheres, um sentinela assexuada, um fantasma de seu antigo eu, para sempre excluído dos mesmos desejos que ele um dia encarnou. Sua voz, antes um rico barítono, havia suavizado, assumido um tom mais agudo, um lembrete constante e sutil de sua perda. Ele aprendeu a se mover silenciosamente, seus passos mal perturbando os padrões intrincados dos tapetes do palácio, sua presença quase imperceptível. Ele aperfeiçoou a arte da observação, assistindo ao fluxo e refluxo da vida da corte com um interesse desapegado, quase acadêmico, mas cada novo rosto, cada juventude florescente, lhe trazia uma pontada de reconhecimento, um eco arrepiante de seu próprio passado. Em uma manhã de primavera, enquanto o perfume de jasmim pairava pelos arcos abertos do pátio interno, um novo contingente de Ghilman chegou. Eram meninos, mal homens, seus rostos ainda lisos com a inocência da juventude, seus olhos arregalados com uma mistura de medo e esperança florescente. Entre eles estava um menino chamado Farid, não mais velho do que Malik quando chegou pela primeira vez. Farid possuía uma beleza marcante, uma cascata de cachos escuros emoldurando olhos como obsidiana polida, e um sorriso que, quando ousava romper sua timidez inicial, era incandescente. Malik o observou à distância, escondido atrás de um pilar imponente adornado com caligrafia, enquanto Farid era conduzido pelos rituais de recepção, o banho cerimonial, as novas e luxuosas roupas, as instruções sussurradas do eunuco-chefe, um homem cujo rosto, Malik sabia, podia mudar de benigno para absolutamente impiedoso em um instante. Malik sentiu uma profunda e dolorosa piedade por Farid, uma sensação de pressentimento tão pesada que lhe apertava o peito. Ele via na complacência ansiosa de Farid, em seus olhares tímidos para o califa, o mesmo anseio por aceitação, a mesma esperança desesperada por uma vida melhor que um dia o consumira. Ele desejava avisar o menino, puxá-lo para o lado e sussurrar as verdades sombrias desta jaula dourada, mas as palavras travavam em sua garganta, sufocadas pelos anos de silêncio aprendido, o medo arraigado de atrair o olhar do califa, mesmo que indiretamente. Tal ato seria visto como sedição, um desafio à autoridade absoluta do califa, e as consequências seriam rápidas e brutais. Malik sabia que sua própria sobrevivência dependia de sua contínua invisibilidade, de sua adesão inabalável às regras não ditas da corte. Ele era um sobrevivente, sim, mas a sobrevivência tinha vindo a um custo insuportável. O califa,
Um homem cujo nome agora era sussurrado com uma mistura de reverência e terror por todo o império, não era meramente paranoico em relação a ameaças sexuais. Sua insegurança havia metastatizado, evoluindo para um medo pervasivo de todas as formas de insubordinação. Ele via complôs em cada sombra, traição em cada murmúrio. Sua corte não era mais um lugar de vibrante intercâmbio intelectual, mas uma câmara sufocante de medo, onde facções rivais constantemente disputavam seu favor, muitas vezes denunciando outros. O primeiro vizir, um homem de imenso poder, agora andava com um tremor sutil nas mãos, seus olhos constantemente examinando os rostos ao seu redor, procurando sinais de desfavor. Generais, antes ousados e confiantes, agora se curvavam tão profundamente que suas testas tocavam o chão, suas vozes mal audíveis ao se dirigir ao califa. O próprio ar do palácio estava denso com ansiedades não ditas, o cheiro enjoativo de incenso agora misturado com o ranço acre do medo. Essa paranoia crescente se manifestava de maneiras cada vez mais arbitrárias e cruéis. Um estudioso poderia ser banido por interpretar mal um verso de poesia, um general demitido por um pequeno erro tático, suas terras confiscadas, sua família desgraçada. Mas os Gilman, devido à sua posição única, permaneciam os mais vulneráveis. Não eram apenas peões políticos, eram também espelhos íntimos do próprio ego frágil do califa. Qualquer imperfeição percebida, qualquer falha em refletir perfeitamente sua imagem desejada, e poderia desencadear uma explosão de ira aterrorizante. Em uma tarde escaldante, Farid, ainda novo nos labirínticos protocolos da corte, foi incumbido de servir o califa durante uma refeição privada. O califa, imerso em conversa com um dignitário visitante, gesticulou com desdém para um prato de cordeiro temperado, indicando que desejava que fosse retirado. Farid, ansioso para agradar, moveu-se rapidamente, mas em sua pressa, sua manga roçou em um delicado cálice de cristal, que caiu no chão de mármore polido com um estrondo retumbante. O som, agudo e inesperado, cortou os tons abafados da conversa do califa como um trovão. Os olhos do califa, que momentos antes tinham uma expressão distante, quase entediada, se abriram de repente, brilhando com uma fúria instantânea e aterrorizante. Seu rosto, geralmente uma máscara de compostura régia, contorceu-se em um rosnado. Tolo desajeitado, ele sibilou, sua voz baixa, mas vibrando com ameaça. Você ousa profanar minhas câmaras com sua inaptidão? Farid, paralisado de terror, imediatamente se prostrou, sua testa pressionada contra o chão frio, seu corpo tremendo. Perdoe-me, meu senhor, foi um acidente, imploro sua misericórdia. Ele gaguejou, sua voz embargada pelo medo. O califa não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele se recostou, seus olhos estreitos estudando a forma prostrada de Farid com uma intensidade perturbadora. O dignitário visitante, um cortesão experiente, sabiamente desviou o olhar, sentindo a mudança no humor do califa, o tremor sutil de um poder absoluto, prestes a desencadear sua ira. Malik, que estava posicionado perto da entrada, supervisionando o arranjo de flores frescas, sentiu o estômago apertar. Ele conhecia esse olhar, esse terrível e calculista silêncio. Era o prelúdio de algo muito pior do que uma mera repreensão. Um acidente? O califa finalmente arrastou as palavras, sua voz perigosamente suave. Ou um sinal de uma mente distraída, uma mente talvez preocupada com assuntos que não lhe dizem respeito? Suas palavras pairavam no ar, pesadas com acusações não ditas, transformando o erro inocente de Farid em um ato velado de desafio, um sintoma de uma deslealdade mais profunda. Essa era a genialidade do califa para a crueldade: pegar o mundano e infundi-lo com intenção maligna, criar culpa onde não existia. Malik observou enquanto o eunuco-chefe, com uma facilidade praticada, dava um passo à frente, seu rosto uma imagem de grave preocupação, embora seus olhos mostrassem um brilho de algo mais frio, mais calculista. Meu senhor, o menino é novo, ele começou, sua voz pacificadora. Talvez um período de reflexão,
Um tempo para entender a gravidade de seu erro seria suficiente. Ele estava, Malik sabia, tentando desviar o califa de uma punição mais extrema, não por bondade, mas por um desejo de manter a ordem, de evitar o espetáculo bagunçado de uma retaliação imediata e pública. Mas o califa estava além da razão. Reflexão? O califa zombou, seu olhar ainda fixo em Farid. Não, eunuco, tal insolência exige um lembrete mais permanente de seu lugar, que ele reflita sobre o valor de suas mãos. Com um aceno brusco, o califa encerrou o assunto, retornando à sua conversa com o dignitário, como se nada de anormal tivesse acontecido, como se tivesse apenas pedido um novo prato. Malik sentiu um pavor gelado se espalhar por ele. O valor de suas mãos. Ele sabia o que aquilo significava. Farid, o belo menino com o sorriso incandescente, logo se juntaria às fileiras daqueles cujos corpos carregavam as marcas indeléveis da ira do califa. Suas mãos, que poderiam ter dedilhado um alaúde ou escrito versos elegantes, seriam mutiladas, talvez dedos decepados, tornadas inúteis para qualquer coisa que não as tarefas mais básicas, um castigo constante e visível. Era uma forma menos comum, mas igualmente brutal, de mutilação, especificamente projetada para aleijar sem matar, para servir como um impedimento vivo para os outros. Era um tormento psicológico, um despojamento da autonomia, um lembrete de que até o menor deslize poderia levar a consequências devastadoras e irreversíveis. O coração de Malik doía com uma profunda e desamparada tristeza. Ele queria gritar, intervir, mas sabia da futilidade disso. Ele era um eunuco, uma sombra, totalmente impotente contra a vontade absoluta do califa. Ele pôde apenas observar enquanto dois guardas corpulentos, seus rostos desprovidos de expressão, puxavam o Farid soluçante para cima e o arrastavam para longe, seus apelos desesperados ecoando fracamente pelo longo e fresco corredor. O califa, enquanto isso, continuava sua conversa, sua voz calma e sem pressa, discutindo as complexidades das rotas comerciais e alianças diplomáticas, como se os gritos de um menino aterrorizado fossem meramente parte do ruído ambiente do palácio. A profunda desconexão entre o porte culto do califa e sua capacidade de casual brutalidade era um testemunho arrepiante dos efeitos corrosivos do poder irrestrito na alma humana. O custo humano de tal sistema é imensurável. É um custo pago, não apenas em dor física e vidas perdidas, mas no silenciamento de vozes, no esmagamento de sonhos e na erosão da dignidade humana. As jaulas douradas do califado, apesar de todo o seu esplendor exterior, eram frequentemente prisões de desespero para aqueles apanhados em seus intrincados desígnios. O sofrimento desses Ghilman nos lembra que sob a superfície cintilante de qualquer império, por mais magnífico que seja, frequentemente reside um lado sombrio de sofrimento humano, um testemunho da influência corruptora da autoridade irrestrita. E nos força a confrontar uma verdade universal, que a capacidade tanto para a beleza requintada quanto para a brutalidade profunda reside dentro do coração humano e que a linha entre a adoração e a aniquilação pode, sob certas condições, tornar-se terrivelmente tênue, uma linha facilmente cruzada por aqueles que detêm o poder supremo sem a mão temperadora da empatia ou da responsabilidade. Os ecos de seus gritos silenciosos ainda ressoam, um lembrete sombrio de uma história torturada que continua a guardar lições vitais para o nosso mundo hoje, instando-nos a questionar a natureza do poder, a fragilidade dos direitos humanos e as cicatrizes duradouras deixadas pela tirania irrestrita. Malik, agora um velho, seu rosto marcado pelas histórias silenciosas de incontáveis outros, continuava a se mover pelo palácio, um fantasma vivo dentro de suas opulentas paredes. Ele viu as estações mudarem, novos califas ascenderem e caírem, mas as Corrent e subjacentes de poder e paranoia permaneceram sutilmente se remodelando, encontrando novas vítimas, novas expressões de controle.
O império, apesar de suas deslumbrantes conquistas em arte e ciência, apesar de seu brilho intelectual, carregava em suas próprias fundações a mancha indelével dessas crueldades privadas. A beleza de sua arquitetura, a riqueza de sua poesia, a sabedoria de seus estudiosos nunca poderiam mascarar completamente as feridas profundas e purulentas infligidas em nome da autoridade absoluta. As histórias desses jovens, seus sonhos despedaçados, seus corpos remodelados, seus espíritos quebrados, servem como um testemunho arrepiante, não apenas para uma era histórica específica, mas para uma verdade universal e atemporal, que o poder irrestrito, por mais iluminada que seja sua face exterior, inevitavelmente devora a humanidade tanto do opressor quanto do oprimido. Ele nos lembra que a verdadeira civilização não é medida pela altura de seus minaretes, ou pela profundidade de seus cofres, mas pela compaixão que estende aos seus mais vulneráveis, e pela defesa inabalável da dignidade inerente de cada indivíduo, uma dignidade que, uma vez perdida, projeta uma sombra longa e duradoura,